Jezabel, uma mulher de caráter questionável e personalidade vingativa e dominadora, acabou se tornando um ícone da vaidade, crueldade, idolatria e egoísmo. O seu destino foi trágico, uma vez que a ira divina se abateu sobre sua vida. Você está familiarizado com a história real de Jezabel? A Bíblia nos instrui que Deus é caracterizado pela sua paciência, compaixão e abundante misericórdia. No entanto, quando sua ira é provocada, ela transcende a ira humana em intensidade, e encontrar-se sob a sua indignação é uma condição verdadeiramente aterrorizante, uma vez que é extremamente arriscado cair nas mãos do Deus vivo. Cerca de 850 anos antes de Cristo, existia uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma princesa fenícia, filha de Etibaal, rei de Sidom. Jezabel casou-se com Acabe, que era o rei de Israel. Esse casamento foi uma aliança destinada a fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. A história de Jezabel é registrada nos livros de 1º e 2º Reis do Antigo Testamento, e esses registros bíblicos nos proporcionam informações sobre sua vida e influência na época. Após Jezabel ter se casado com o rei Acabe, sua personalidade forte e influente tornou-se evidente. Acabe acabou sendo influenciado e manipulado por sua esposa, sucumbindo ao domínio dela. Jezabel e Acabe tiveram 3 filhos, Jorão, Acázias e Atalha. Ela desempenhou um papel ativo como mãe e administradora da casa real. No entanto, com o passar do tempo, Jezabel começou a exercer uma influência significativa no governo de Israel, promovendo suas próprias crenças e ditando ordens de acordo com sua visão pessoal, o que gerou consequências significativas para o reino. Jezabel não era uma figura religiosa devota ao Deus de Israel. Muito pelo contrário, ela promovia ativamente a adoração a vários deuses pagãos e se considerava uma porta-voz dessas divindades. Ela era vista como uma sacerdotisa que promovia a idolatria e a imoralidade sexual. Embora não haja evidência de que ela tenha sido uma prostituta, sua promoção da prostituição espiritual era clara. Jezabel liderou o povo de Israel a adorar deuses estranhos, como Baal, e Assera, a deusa da fertilidade, além de adorar o Deus verdadeiro, criando uma mistura de crenças religiosas que contrariava os ensinamentos da fé monoteísta. Isso teve um impacto significativo na nação de Israel. Sem dúvida, Jezabel influenciou toda a nação de Israel a se voltar para deuses estranhos, adorando tanto Baal quanto o Deus de Israel ao mesmo tempo. Sua influência ultrapassou até mesmo a autoridade do rei Acabe, crescendo a níveis descontrolados. Ela exercia poder sobre os sacerdotes, transformando Israel em um reino teocrático, onde suas ordens eram inquestionáveis. Jezabel também se expandiu politicamente e controlava o clero sacerdotal, obrigando até mesmo os próprios sacerdotes de Israel a adorarem Baal, que era uma divindade fenícia. Jezabel não se contentou apenas em promover a adoração a deuses estranhos. Ela também combateu ativamente o Deus vivo de Israel. Perseguiu e matou todos aqueles que se opunham às suas práticas idólatras e repugnantes, incluindo o sacrifício de crianças em rituais satânicos. Essas ações inevitavelmente provocaram a ira do Deus verdadeiro. A história narra que a rainha Jezabel exercia um controle significativo sobre seu marido, o rei Acabe, a ponto de ganhar mais popularidade do que o próprio rei de Israel. Acabe foi gradualmente atraído para a adoração de deuses falsos, relegando o Deus verdadeiro de Israel a um segundo plano. Ele e sua esposa, Jezabel, planejaram a construção de um templo para o deus Baal dentro do palácio. Jezabel não apenas adorava Baal, que era considerado o deus principal dos fenícios e cartagineses, mas também adorava Moloque, uma divindade amonita associada a práticas consideradas demoníacas pelos cristãos. Além disso, ela promovia a adoração da deusa Assera, que era a divindade fenícia da fertilidade. Essas práticas religiosas eram contrárias às crenças do Deus de Israel. Jezabel apropriou-se dos recursos do tesouro público do Templo de Israel para sustentar um grande número de profetas pagãos, totalizando 850 deles. Destes, 450 eram profetas do deus Baal e 400 eram seguidores da deusa Assera.
Como resultado desse apoio à adoração dessas divindades estrangeiras, muitos profetas e sacerdotes do Deus verdadeiro de Israel foram perseguidos e até mesmo assassinados. Muitos deles foram forçados a se exilar no deserto para escapar da perseguição promovida por Jezabel. Jezabel nunca imaginou que encontraria alguém que se oporia a ela. No entanto, surgiu um profeta do Deus de Israel, chamado Elias. A mensagem de Elias contrariava os ensinamentos de Jezabel e desafiava a adoração de deuses estrangeiros, incluindo o culto a Baal. A mensagem de Elias representava um desafio direto às crenças e práticas de Jezabel, e seu nome, Elias, que significa "Meu Deus é o Senhor", simbolizava essa discordância. A presença do profeta Elias começou a perturbar Jezabel e suas convicções. Elias representava o desafio mais significativo que Jezabel poderia enfrentar. O profeta de Deus foi à presença do rei Acabe e proclamou as seguintes palavras: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." A mensagem de Elias era uma clara afronta às crenças de Jezabel e à adoração do deus Baal, considerado o Deus supremo pelos fenícios. Apenas com a permissão do Deus de Israel, segundo as palavras de Elias, a chuva cairia, contradizendo a crença de que Baal controlava a fertilidade e a vida por meio da chuva. Essa declaração desafiadora de Elias abalou as bases da religião de Jezabel e a confrontou diretamente. A perseguição aos profetas de Deus era implacável. Um homem justo chamado Obadias teve que esconder 100 profetas de Deus em uma caverna para preservar suas vidas, fornecendo-lhes água e pão. No entanto, à medida que a seca se agravava sobre o reino de Israel, o ódio de Jezabel crescia em relação aos profetas de Deus, e especialmente em relação a Elias. Muitos profetas de Deus perderam suas vidas pelas mãos dos soldados da rainha Jezabel. Em um dos episódios mais conhecidos do Antigo Testamento, Elias desafiou todos os profetas de Jezabel, convocando-os a um confronto no Monte Carmelo para determinar quem era o verdadeiro Deus. A resposta divina veio dos céus em forma de fogo, demonstrando que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Como resultado, os 450 profetas de Baal foram mortos no Monte Carmelo, de acordo com o desafio proposto, pois os profetas do Deus falso foram condenados à morte. No entanto, Jezabel não se rendeu, pois seu coração estava endurecido pelo orgulho, e ela não abandonou sua adoração aos deuses falsos. Jezabel foi publicamente desmascarada e desacreditada, o que aumentou ainda mais seu ódio pelo profeta Elias. Elias teve que fugir para Judá, para escapar da ameaça de morte iminente por parte de Jezabel. Ela estava determinada a obter o que queria, e percebeu que seu marido, Acabe, tinha o desejo de adquirir a vinha de Nabote, localizada próxima ao palácio de Jezreel. Ao notar que Nabote se recusava a vender a propriedade a Acabe, Jezabel interveio na questão. Ela enviou cartas em nome de Acabe ao líder de Jezreel, fazendo falsas acusações de blasfêmia contra Deus e o rei, atribuindo essas calúnias a Nabote. Jezabel, de forma desonesta, ordenou a execução imediata de Nabote por apedrejamento, e até mesmo manipulou testemunhas para agravar a situação de Nabote. Como resultado, Nabote foi condenado à morte, e sua vinha foi entregue ao rei por Jezabel. Isso aconteceu porque, de acordo com as leis da época, a propriedade de alguém que cometesse tais infrações passaria automaticamente para o rei. Essa história é descrita na Bíblia e ilustra a crueldade e a injustiça perpetradas por Jezabel para satisfazer seus próprios desejos. Ao tomar conhecimento do que havia acontecido com Nabote, o profeta Elias proferiu uma profecia contra Jezabel, conforme registrado na Bíblia. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue, Jezabel, e os teus restos mortais serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Esta passagem está relatada no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículos 19 ao 23. Com o passar do tempo, Acabe faleceu, e a influência política e religiosa de Jezabel cresceu em Israel. O governo passou a ser liderado por seus filhos, Acasias e Jorão. No entanto, um comandante do exército de Israel chamado Jeú,
liderou uma revolta contra a família real. Nesse processo, Jeú matou o filho de Jezabel, Jorão, e pôs fim à adoração do deus Baal em Israel. O irmão mais novo de Jorão, Acasias, tentou fugir, mas estava ferido e acabou falecendo. Esse evento marcou o declínio do reinado de Jezabel e sua família. Após ser ungido rei por Eliseu, Jeú foi ao palácio de Jezeel para matar a rainha e seus seguidores. Ao saber da chegada de Jeú, Jezabel não demonstrou medo. Ela se maquiou e colocou enfeites na sua cabeça, e ficou na janela do palácio. Quando o rei Jeú entrou no palácio, Jezabel o insultou, chamando ele de assassino do seu senhor. Jeú então ordenou que 2 ou 3 eunucos jogassem Jezabel pela janela. Ela caiu de uma altura de cerca de 20 metros e seu corpo foi despedaçado. O sangue dela salpicou as paredes e nos cavalos. Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel com sua carruagem. Em seguida, ele entrou no palácio e comeu e bebeu. Depois, ele disse aos seus soldados: enterrem essa maldita, pois ela é filha de rei. No entanto, quando foram sepultar Jezabel, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos dela. Isso cumpriu a profecia de Elias, que disse que os restos mortais de Jezabel seriam tão espalhados que ninguém seria capaz de dizer que era ela. O que vocês acham da história de Jezabel? Acha que poderia ter tido um final diferente se tivesse se arrependido? Acha que Deus poderia ter esquecido a profecia caso ela mudasse e passasse a ser fiel? Quais são as aplicações práticas dessa história? Acha que Deus ainda mudará sua posição e algumas profecias não irão cumprir? Reflita sobre a história de Jezabel e interaja conosco nos comentários. Se é sua primeira vez por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Ative as notificações no sininho e deixe seu like se esse conteúdo foi valioso para a sua vida. E aqui terminamos. Que Deus possa estar sempre no controle de nossas vidas e até a próxima imersão na história bíblica.